Boa noite. Boa tarde, gente. Já fui devidamente apresentada. Meu nome é Anicele Santos. Antes de começar, eu queria dizer que eu estou nervosa, então qualquer coisa vocês relevem bastante. E eu estou nervosa porque um monte de gente ficou dizendo não vá dormir, vai escutar a Anicele. Então eu sinto peso nas costas de que eu preciso trazer algo super. Todos cansados, inclusive obrigada a Jus Brasil por ontem, porque eu me desgracei de uma maneira que nem eu me reconheci. Mas foi muito bom, comi bem, bebi bastante, e foi muito bom. E aí eu espero que as pessoas que também estão nessa situação igual eu, se consigam chegar até o final dessa palestra. Como eu falei, eu fui devidamente apresentada. Eu sou Anicele, formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Isso aqui é meio... Formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Estou tentando terminar ciência de dados e analytics. E participo de alguns espaços, tanto tecnológicos quanto movimentos sociais, que tem uma pegada mais de gênero e de raça. E aí, isso daqui é uma coisa que todo mundo sabe. O que ninguém sabe é que eu moro de favor na casa desse senhor aqui. Que nesse momento, talvez eu chegue em casa e não tenha mais casa. Porque esse senhor, ele é o dono e proprietário de lá. O nome dele é senhor Lúcio, popularmente conhecido como Pampam. E é isso. Eu vou voltar aqui só 2 minutinhos para falar sobre o Se Aveste Não. Com certeza vocês devem conhecer a música do senhor Flávio José, Se Aveste Não. Xalalalala. E aí essa música, a gente canta e a gente dança muito ela e celebra muito com ela e gosta muito dela. Eu particularmente gosto muito dessa música. Porque, para além da sonoridade dela ser muito boa e ser contagiante, ela fala sobre uma coisa que a gente, e aí, neste momento, eu vou falar a partir do meu lugar e da minha vivência. A gente tem esquecido, enquanto pessoa de tecnologia, que é o tempo. E a minha proposta, nesses poucos minutos que eu tenho, e a pessoa que estiver vendo aí os minutos, por favor, me avise, porque ou eu vou ser muito rápida, ou eu vou me delongar e acabar demorando muito e extrapolando as horas, e eu acredito que as pessoas querem sabadar ainda após o evento. A minha proposta nessa tarde é fazer uma reflexão sobre o tempo. Então, eu quero convidar você a fazer a reflexão sobre o tempo a partir do seu lugar e da sua vivência. A minha vivência serve como um orientador para mim. Eu não tenho como dizer, você faça desse jeito, porque a sua vivência é a sua vivência. E eu vou pedir a licença do senhor Flávio José para utilizar dessa poética música e me guiar durante esse tempo que a gente vai conversar aqui. Então, se você quiser fazer perguntas durante o processo, tudo bem. Se você não quiser fazer perguntas também, tudo bem. E eu espero que seja divertido e legal para todo mundo, mas também, se não for, tudo bem. Eu queria agradecer a Python Nordeste por ter me convidado. Para mim, é uma honra estar aqui falando para vocês, e principalmente porque é um lugar onde, durante o processo da palestra, eu vou falar, é um lugar onde eu tenho bastante agradecimento por participar e por ter sido acolhida. E é isso, vamos começar, né? Que eu estou ficar aqui falando, eu já estou nervosa, então vai ficar um monte Tá, eu sou a Anicele, vocês conheceram o Pampam, e é isso. Eu não vou seguir a linha da música, para quem conhece a música, eu não vou seguir a linha da música do jeito que a música é. Mas eu vou falar a partir das coisas, orientando de acordo com uma linha temporal que tem na minha cabeça, e eu espero que faça sentido para vocês também. Toda caminhada começa com o primeiro passo. É um trecho que tem lá do meio da música indo para o refrão. E aí é um ponto onde a gente acaba esquecendo quando a gente pensa sobre tempo. Eu estava lendo um artigo há uns meses atrás que falava sobre a gente estar nesse processo de tecnologia
e a gente passar por um tempo onde a gente consegue distinguir o que é online, consegue distinguir o que é offline, mas hoje, neste momento que a gente está vivendo um período que os pesquisadores estão chamando de on-life, que é onde a gente não consegue não consegue distinguir mais o que é offline e o que é online. E por que eu estou trazendo esse ponto para a gente pensar aqui? Porque a partir do momento que a gente se integra de uma maneira tão conectada com a tecnologia, a gente esquece que a gente é humano. E esquecer que a gente é humano faz a gente entrar no loop de achar que a gente não tem que parar para fazer as coisas, que a gente não tem que respirar, que a gente pode quebrar porque a gente é humano e a gente não é um robô. Um robô ele funciona como pessoas de tecnologias que estão aqui sabem, que é ininterruptamente o máximo que você mandar ele fazer as coisas, ele vai fazer. Mas o humano, se ele funcionar ininterruptamente, o máximo de coisas que botar para ele fazer, ele fizer, ele em algum momento vai ser cobrado por isso. E a conta atualmente que tem chegado é saúde mental. E aí, às vezes, a gente entra nesse espaço, quando eu falo sobre caminhada que começa no primeiro passo, estou olhando aqui o meu guia. Quando eu cheguei nos processos de comunidade, a gente tem uma coisa hoje em dia que é chegar... eu não sei se aqui fala na Bahia ou no lugar onde vocês moram, se fala assim, nem bem chegou e já sentou na janela. Tem esse negócio lá, que é para dizer às pessoas que nem fez a caminhada devagarzinho e já chegando ali, já está querendo mandar e já quer ser o chefe das coisas. Quando eu cheguei na comunidade, isso é um processo particular, eu gosto muito de observar as coisas, para depois entender aonde eu posso me colocar. E aí, quando eu cheguei nesse lugar de pessoas, de ser acolhida e etc., a minha primeira palestra foi em 2018, num evento chamado Oxente TI, que era uma reunião de comunidades, e o objetivo de estar naquele lugar, naquele momento, era que a menina que estava organizando queria equiparar a quantidade de homens e mulheres palestrando. O que ela chamou de eu quero incluir o evento por dentro e vamos todas as mulheres entrar e mudar essa grade porque só tem homem, etc. Naquele momento eu não sabia nem o que eu queria falar. Eu só queria participar do processo de vamos botar mais mulher sim nesse evento. E aí eu fui. E se hoje eu olhasse para essa palestra, a minha palestra foi Python ao redor, que era falando sobre como a gente pode aplicar Python em todas as coisas, em todas as áreas da vida, porque naquele momento eu só conhecia Python aplicada à web. E aí, se hoje eu fosse olhar para aquela palestra lá atrás, que eu fiz naquele jeito, com aquele objetivo, eu não teria feito. E o meu ponto de toda a caminhada começa com o primeiro passo, é que eu fui. E às vezes a gente tem esse processo de pensar... eu não quero fazer uma palestra, eu não quero fazer nada porque eu não tenho nada a oferecer. Talvez você tenha sim. E eu ainda ouso dizer que você tem sim, com certeza. Mas, às vezes, pode ser que você pense que o que você tem a oferecer não é aquilo que a outra pessoa quer. Mas, se você tem a oferecer, com toda certeza, alguém vai ser impactado com aquela coisa que você tem a oferecer. Então, a importância que eu quero dizer de toda a caminhada começa com o primeiro passo é que talvez você não chegue no alto nível de fazer palestras ou de ser keynote no primeiro passo que você entra na comunidade. Mas você pode fazer pequenas ações de organização que é tão importante quanto. Porque, por exemplo, se esse evento aqui não tivesse uma comissão organizadora, ele não existiria. Se cada parte desse evento aqui, de comissão organizadora, de pessoas participantes, etc., se não existisse isso, o evento por si não existiria. Então, o que eu quero trazer aqui, nessa frase, é a gente pensar que são passos e passos e passos para poder chegar em algum ponto. E aí eu estou falando sobre minha palestra em 2018, que eu olho para ela e faço... eu não falaria nada do que eu falei nesse dia, porque... assim, e várias coisas que eu disse em outras palestras depois dela, eu diria de uma outra maneira. Mas, para mim, foi importante ela ter existido naquele momento, porque depois alguém veio dizer a mim, eu conheci o PyLadies por conta daquela tua palestra, que para mim foi, minha gente, essa palestra foi um lixo. Mas para a pessoa foi importante. E a gente não tem domínio, a gente não tem controle sobre até onde aquilo que a gente, abre aspas, semeou, fecha aspas, vai chegar.
A gente só precisa estar lá fazendo o processo de semeadura, eu ia dizer semeação. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Dentro da comunidade, eu aprendi várias coisas. Coisas que eu achava que eu sabia, coisas que eu achava que eu ia conseguir, que eu tinha para oferecer, e, na verdade, eu aprendi durante o processo muito mais do que quando eu achava que eu ia oferecer. E eu passei por todas as etapas que eu acho que dá para a pessoa passar. Eu organizei eventos, eu chamei várias pessoas na comunidade. Na verdade, eu comecei na comunidade, chamando várias pessoas para participar das comunidades, porque, para mim, era um lugar, nossa, eu fui tão abraçada, então eu devo chamar várias pessoas para participar desse lugar. E aí eu chamava várias pessoas, eu ia para vários eventos loucamente, eu participava, eu me conectava. E trazendo um ponto aqui, muitas das coisas que aconteceram comigo, que é uma coisa que eu vou falar um pouco lá na frente, veio a partir dessa conexão. E aí você precisa estar disposto, e é um disposto com várias aspas, a se conectar com as outras pessoas. Você precisa estar aberto a se conectar com as outras pessoas. Esse evento, por si só, é esse lugar, além dos aprendizados. É esse lugar que a gente tem para se conectar e você nunca sabe até onde essa conexão vai chegar. Você nunca sabe o que pode acontecer com você 2 anos depois que você interagiu com alguém aqui, que, de repente, era uma simples pessoa e se transformou, sei lá, dona de um instituto, como Nina da Hora. E aí, eu comecei a participar quando eu chego na comunidade, eu começo a participar das organizações, das coisas. Eu começo a ir para os eventos, mesmo não organizando, eu começo a incentivar as pessoas a estar ali. E eu penso que, enquanto você, no seu lugar e com seu conhecimento, você também pode fazer esse tipo de coisa. Incentivar pessoas a estar participando, entregando aquilo que ela pode entregar. Se ela não é uma pessoa que se coloca nesse lugar para palestrar, está tudo bem, há espaço para ela. Não precisa ser uma pessoa que palestra para contribuir. Ela pode ser muito boa no operacional e nos bastidores. E a gente precisa de pessoas em todos os lugares. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a comunidade é um lugar orgânico. E se a gente não prezar, né? A palavra não prezar. Não prezar por fazer com que essa comunidade gire e não se mantenha com as mesmas pessoas, por ser um lugar orgânico e voluntário, chega uma hora que a gente cansa e tem outras demandas para fazer. E quando eu falo cansar, não é cansar de estar naquele processo. É que outras demandas da vida vêm vindo, trabalho, outras coisas, a gente não consegue mais contribuir. Mas o espaço tem que continuar, as coisas têm que continuar acontecendo. E aí precisa se manter esse ritmo da roda girar, né, como diz a história, para que outras pessoas consigam chegar aqui e contribuir com o que ela puder oferecer para a gente. E amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Eu acho muito engraçada a frase e a dualidade dessa frase, porque aí ele não está te entregando nada, fica aí esperando. Pode ser que dê certo. É igual o dia branco. Se você quiser, para o que der e vier comigo, eu te prometo o sol. Se hoje o sol sair, então não está prometendo nada a você. Você vai se você quiser. É a mesma coisa dessa frase. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E aí, calma, estou pegando aqui minha guia. Em 2019, eu vou falar muito rápido sobre isso, porque eu já falei isso em outros momentos, em outras palestras específicas sobre isso. Mas eu tive vontade de pensar e criar um projeto que pudesse ajudar pessoas que estão dentro do sistema carcerário a se ressocializar. Porque a gente tem um grande problema de segurança e a gente já sabe sobre isso. Mas eu não tinha pensado sobre isso até eu ler um livro a respeito. E aí isso me tocou bastante, enfim. Comecei a ler, comecei a estudar sobre essas questões e fiz a palestra de 2019, que, segundo Ana Dulce, que está por aqui, era uma época que as pessoas votavam nas palestras para escolher qual era a palestra que ia ser. Segundo Ana Dulce, que está ali, disse que foi a palestra mais votada naquele evento. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Estou citando a menina que está ali. E aí foi uma palestra que, para mim, foi muito divisor de águas, porque unia as duas coisas. Eu sempre gostei de pensar a tecnologia a partir do contexto social. E aí eu pensar sobre isso, para mim, foi 10/10. O ruim foi executar o projeto em si, porque a gente sabe que existe 500 milhões de barreiras assim para que a coisa acontecesse. Mas aí eu insisti, e foi nesse processo de insistência que a burrinha da felicidade nunca se atrasou e chegou na minha porta em algum momento.
eu conheci um coletivo chamado Liberta Elas, e era um coletivo quem quiser conhecer, é @libertaelas no Instagram. É um coletivo que trabalha com mulheres que a gente chama de sobreviventes do cárcere. E aí o que eu lia na literatura e o que eu lia por aí sobre o assunto é muito diferente de quando você conversa com essa pessoa, quando você passa a conviver com essa pessoa. Principalmente a parte de você enxergar ela como pessoa, porque a gente tem essa dificuldade ainda, e isso é uma das grandes barreiras no processo de ressocialização dessas pessoas à comunidade, porque a gente sabe que a gente não tem prisão perpétua no país. Então, em algum momento, elas vão precisar voltar. E aí, quando elas voltam, a gente é a primeira pessoa para não querer que elas voltem. E isso aqui pode se transformar num debate enorme. Esse não é o meu objetivo. Eu estou só falando da minha vivência aqui. Eu conheci esse coletivo, para mim foi muito impactante, mas eu estava cheia de energia na cabeça de que eu queria criar uma oficina de tecnologia dentro do presídio, e eu quero fazer, e vou juntar computador, e entrei em vários contatos assim de gente que conseguia contribuir, fazer e tal. Quando eu converso com a menina que está trabalhando diretamente com essas pessoas, ela joga um balde de água fria em mim. Não é tão fácil assim. Não é tão simples assim. E eu já sabia que não era tão fácil, sabia que não era tão simples, mas eu insisti, porque eu tinha uma juventude ali que dizia, vamos, amigo, lute, vamos, amigo, que vai dar certo. Mas aí ela falou uma coisa, tudo bem, se é difícil, é complicado a gente fazer esse movimento de criar esse projeto, essa oficina dentro do sistema carcerário, porque não é apenas você chegar lá na porta e dizer, moça, tem um trabalho, tem um computador para botar aqui dentro, deixa eu entrar, fazer. São muitas barreiras. E a principal delas é que o sistema em si não quer que isso aconteça. Então, a gente precisa... se a gente realmente quer isso, a gente precisa usar meios de, como a gente chama, hackear o sistema, para que essas pessoas consigam ter acesso. E aí, essa pessoa que trabalhava comigo, Juliana, trabalhava comigo não, que é uma das pessoas que lidera o Liberta Elas, ela falou para mim, a gente não consegue fazer necessariamente dentro do presídio, mas a gente consegue fazer com as pessoas sobreviventes que estão fora. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu queria fazer com as pessoas que estavam dentro. Sendo que as pessoas que estavam fora também precisavam tanto quanto, porque em algum momento elas passaram pelo sistema. E aí, uma hora, a burrinha da felicidade para na porta da sua casa. Ano passado, a gente está em que ano? 2023, né? Minha gente, um negócio chamado Covid destruiu meu cérebro. 2022, ano passado. A gente, na verdade, eu acho que foi início desse ano. Minha gente, vocês olhem no Instagram porque vai ter foto. Eu realmente estou perdida. Mas se não foi em 2022, foi em 2023. Acho que foi em 2023. A gente começou a pensar sobre ações no contexto tecnológico para fazer com essas mulheres. Aí aqui eu abro um parêntese porque a gente está vivendo num frenesi tão grande de que programação dá dinheiro que a gente só pensa em criar oficinas que têm a ver com programação. Porque parece que tecnologia virou programação. Programação é tecnologia, tecnologia é programação, e não existe mais nada para se ensinar ao povo. E isso também estava na minha cabeça. Louco, que eu queria ensinar programação para as mulheres, não sei o quê. Sendo que tem um negócio chamado celular, que as mulheres usam, essas mulheres, né, elas usam, e elas não sabiam bem como fazer aquele uso. Elas faziam as coisas, mas elas não tinham como a gente chama de analfabeto funcional. Ele consegue fazer as coisas que dá para fazer, porque é bem intuitivo o celular, né? Mas eles não têm conhecimento de o que aquela ação pode acontecer se você entregar seus dados, por exemplo. O que é que pode acontecer com seus dados? Que não é apenas dar os dados para um cadastro. Esses dados podem se transformar em outra coisa. E não é eu dizer para a pessoa, não faça isso. É eu deixar a pessoa consciente de que fazer isso leva a isso, mas você tem o direito de escolher se você quer ou se você não quer. E aí, a gente, para iniciar... Eu acho que é isso aqui. Para iniciar, eu fiz uma oficina de podcast com elas, que se vocês lerem esse QR Code, se chama Maternidade Entre os Muros. E aí eu falei com elas o que era um podcast, expliquei a ela o que era um podcast, que às vezes a gente está tão no dia a dia da gente, mas a gente acha que, nossa, todo mundo sabe. Mas as mulheres não sabiam bem o que era, embora elas conhecessem um negócio chamado rádio.
Então, eu usei dessa tecnologia de antes para explicar ela com a evolução para podcast, que é a mesma coisa. Só não está ali, né, o tempo todinho, nem com onda sonora, mas é a mesma coisa. E aí a gente fez esse podcast aqui, chamado Maternidade Entre os Muros, que conta um pouco sobre a vivência delas enquanto mãe dentro do sistema carcerário. E eu diria que, se você tem alguma experiência relacionada à maternidade, talvez discute com cautela, porque são depoimentos muito pesados. E a gente cortou muita coisa, mas vale a pena para quem tiver interesse em escutar. Está no Spotify, e eu acho que está em algum outro streaming desse. Eu não deveria nem dizer Spotify, que eles não estão patrocinando a gente, mas enfim. Corta aí, moço, corta aí depois. Depois disso, me veio outra oportunidade de contribuir com o grupo, ensinando tecnologia novamente, mas de outra maneira, que é com segurança digital. E aí, o objetivo foi ensinar as mulheres como acessar os sites. Por exemplo, nessa turma tinha uma mulher trans, e ela faz programa. E aí, inclusive, desculpa se o termo não for fazer programa, é porque eu só conheço o termo fazer programa. Se não for, alguém pode me corrigir, por favor, que eu vou aceitar. E aí ela me perguntou como ela pode acessar esses sites de maneira segura. E aí eu expliquei a ela. E eu trago esse ponto aqui porque, às vezes, a gente tem muitos estereótipos assim de que, nossa, mas é a coisa natural, minha gente. Como é que vocês vão lidar com as pessoas, nas vivências das pessoas, querendo colocar a cultura de vocês, ou que vocês acham que é certo, ou que vocês consideram que é errado por alguma coisa, algum padrão de vivência de vocês. E aí eu expliquei a ela, massa, existe um jeito mais seguro de você acessar esses sites, existe um jeito mais seguro de você fazer essas coisas de maneira mais protegida, e dei os caminhos para ela fazer. Ensinei como você proteger suas contas no Google, coisas que são muito corriqueiras para todo mundo aqui. Nossa, ter um e-mail, um segundo e-mail que não fique no celular para proteger você se seu e-mail for hackeado por alguém. Isso é uma coisa que todo mundo aqui sabe. Mas, às vezes, as pessoas não sabem. E a gente está com um discurso de que a sociedade precisa se proteger, a sociedade fica entregando seus dados. E a sociedade é uma coisa muito distante, é muita gente, é muito longe. A sociedade da gente é a rua da gente, é o bairro da gente, é o meu pai, é a minha mãe, que cria, toda vez que ela esquece a senha, ela cria um Instagram novo. E hoje de manhã, ela estava me cobrando que eu não siga. Eu sou sua mãe, você não me segue no Instagram, mas eu já perdi quantos Instagram eu sigo ela. Eu já não sei mais. Mas é a minha mãe, é o meu pai, é a minha irmã, é a pessoa que está do meu lado. Aí o povo fala, casa de ferreiro, espeto de pau. Porque o povo de casa não sabe esse contexto de tecnologia, de proteção que a gente tem. E a gente está querendo exportar para a sociedade bem longe, podendo fazer isso aqui no nosso círculo. E aí, minha contribuição com o projeto foi essa de ensinar essas oficinas. Com certeza vai existir outras coisas, mas eu queria trazer esse ponto de que a gente pode fazer um pouquinho, 10 centavos pela sociedade, que está ao nosso redor, que é palpável, com coisas simples, sem necessariamente precisar de tantos artefatos e sem enxergar a tecnologia apenas em programação, porque não é só isso, tem muito mais. E aí eu estou quase encaminhando para o final, não sei nem quantos tempos eu tenho aí. Me falem, por favor. Obrigada. Como eu falei, além de fazer essas oficinas, nesse recorte que eu queria muito, muitas outras pessoas me convidaram para falar em outros lugares. E, para mim, é extremamente e 1000 vezes mais prazeroso falar dentro de uma comunidade, porque eu sei que aquela pessoa vai valorizar o que eu estou falando, do que falar em um evento super enorme assim, com gente que está cansada de ouvir qualquer pessoa da tecnologia, porque ela não vai valorizar, vai sempre ficar dizendo, eu acho que poderia ser daquele outro jeito, porque a pessoa tem um conhecimento que, em dados momentos, algumas pessoas consideram mais elevado do que outros, né? E Paulo Freire já dizia, não existe nem mais conhecimento, nem menos conhecimento, existem saberes diferentes. E aí, para mim, é super prazeroso falar numa comunidade, porque eu aprendo muito mais do que eu falo. E eu tive a oportunidade de conversar com as crianças que estavam aprendendo robótica numa comunidade não sei como é o nome daquela comunidade, Entrapulso,
que é do lado do Shopping Recife. Quem já foi no Shopping Recife sabe, conhece. Mas, para quem não foi, viralizou um menino que ia para o shopping usar o tablet para fazer sua tarefa de casa. Não sei se vocês viram. E aí a comunidade que esse menino mora. E ele estava, inclusive, nesse dia, mas ele estava fazendo outra atividade lá. E aí eu estava conversando com essas crianças, e era tão prazeroso conversar com essas crianças que estavam aprendendo robótica, porque você ficava pensando, eu ficava pensando, a realidade, quando essas crianças saem daqui das suas casas, é outra. Às vezes elas não têm comida, às vezes elas não têm uma família estruturada, e elas estão extremamente interessadas aqui de ouvir eu falando, porque é importante pensar sobre tecnologia, porque é importante continuar estudando robótica, porque robótica é legal, esse tipo de coisa. E pensar na coisa simples, e pensar no quanto é importante aquilo que você pode estar falando para pessoas que talvez você não valorize, é algo que pode tornar você maior. E quando eu falo maior, não é no sentido de você ser grande em tamanho e estatura, não. É crescer como humano mesmo, de começar a valorizar as pequenas coisas. Eu gosto muito dessa daqui. Inexoravelmente chega lá. E nesses passinhos que eu estava dando, eu acabei chegando aqui, sendo uma pessoa keynote. Eu cheguei no keynote da Python Brasil, eu cheguei em vários lugares, eu cheguei na empresa que eu trabalho, e eu cheguei na empresa que eu trabalho porque eu recebi um ADM de uma pessoa dizendo, vou participar de um curso, e esse curso vai abrir bolsa. Se inscreve na bolsa, que eu acho que tu vai gostar do curso. Eu me inscrevi na bolsa, fiz todos os cursos que esse lugar tinha para fazer, e abri uma vaga, eu me inscrevi na vaga, e eu estou trabalhando lá. E aí, sobre oportunidades e sobre você se colocar nas oportunidades, nas redes, para fazer redes. E eu conheci essa pessoa em 2019, em um pós-evento, como a gente fica aqui, estava conversando despretensiosamente com essa pessoa, e as coisas foram fluindo nesse lugar. Então, inexoravelmente, as coisas vão acontecer na sua vida, sem necessariamente você precisar chegar na janela, chegar já na janela do ônibus. Se você for falar, não tem como as coisas não acontecerem. É igual, se você semeia... É até um tópico, às vezes, em um momento que a gente está vivendo a sociedade tão violenta. Mas se você semeia o bem, você colhe o bem. Parece um pouco utópico, mas é muito isso. Não tem como você semear coisas boas e não vir coisas boas para você. Eu acredito muito nessa questão de energia, de que se eu emana energias boas chegam até mim. Você tem o direito de não acreditar, mas eu acredito muito nisso. Então, inexoravelmente, coisas boas vão acontecer na sua vida, pessoas novas vão chegar e vão dizer, massa, foi muito massa aquele dia que tu fez uma palestra, e era uma palestra que para tu foi quen. Mas para aquela pessoa foi super importante. Deixa eu ver. Observe quem vai subir na ladeira. A pessoa que está do nosso lado pode ser uma pessoa que você quer, muito o que eu acabei de falar. A pessoa que está no nosso lado é uma pessoa igual a você. Mas você pode pensar sobre ela que é alguém que não tem nada a oferecer, porque você é uma pessoa que sabe muito, que você está numa empresa super top, etc. Mas, às vezes, aquela pessoa tem muito mais a oferecer a você do que você teria para oferecer a ela, porque ela tem a humildade de se colocar nesse lugar do eu não sei. E é muito difícil para a gente hoje dizer a palavra não. E reconhecer que não sabe sobre alguma coisa. E reconhecer que não é capaz de estar naquele lugar porque não tem conhecimento sobre aquilo. A gente tem muita dificuldade sobre isso, principalmente a gente de tecnologia, que se coloca de eu sei 500 linguagens e a gente, às vezes, não sabe uma bem. Mas diz que sabe 500 porque a gente não pode ficar por baixo. E observe quem está subindo a ladeira, se é uma pessoa que você pode ajudar a chegar lá no topo, ou se é alguém que simplesmente está 100% nem aí, você está gastando seu tempo, investindo seu tempo naquela pessoa, e ela simplesmente está se desfazendo daquilo que você tem para oferecer ou para dar. Observe que está subindo a ladeira, por quê? Quando alguém te dá um punhado de farinha, ela está te dando o futuro. E aí o tempo que você tem, que já é um tempo escasso, quando você está entregando esse tempo para alguém, você está dizendo àquela pessoa e dando a oportunidade de um futuro para frente. Um futuro para frente. Eita, foi redundante. Um futuro.
Eu estava 2 semanas, não sei quantas semanas, no final de, quem disse 3 semanas? 3 semanas, foi, Júlia estava lá. Eu estava na ilha de Marajó, num evento lá da empresa que eu trabalho, Marajó em Belém. E a gente estava fazendo um evento em Salvaterra, numa das cidades da ilha. E aí uma menina do Observatório Marajó, que é um grupo que tem lá, que fica fazendo análises dos dados da ilha, falou que a avó dela dizia sempre isso: quando alguém te dá um punhado de farinha, ela está te dando futuro, e ela não entendia por quê. E aí, um dado momento, ela entendeu que aquela farinha, ou aquele tempo, ou aquela coisa que a pessoa estava dando a ela, era para possibilitar que ela conseguisse, lá na frente, avançar mais. Então, se eu te dou um punhado de farinha agora, quando tu está com fome, eu te possibilito que tu consiga ter mais um dia de vida. Se eu te dou o meu tempo hoje, investindo que você participe do evento, ou como a Fernanda falou aqui, quem estava nas Latin Talks, se eu possibilito que, através dos investimentos que a gente faz dentro da comunidade, uma pessoa participe do evento, vindo de alguma maneira, como vocês da comunidade possibilitaram que eu participasse de muitos eventos da primeira Python Brasil, como alguém que estava aqui, falou, acho que foi Fernanda também, falou que a primeira Python Brasil dela foi possibilitada pela comunidade que fosse. Se alguém fez alguma coisa para que você estivesse onde você está, e com certeza alguém fez porque você não conseguiu chegar lá sozinho, é porque alguém te deu um punhado de farinha para te possibilitar um futuro. E aí eu botei a avó de Mariana porque ela não falou o nome da avó dela. Mas eu queria trazer, essa frase para encerrar, e aqui eu estou realmente encerrando, porque para mim, e nem é para mim a frase que eu ia dizer. Na verdade, eu queria mudar e dizer obrigada, comunidade. Porque se eu estou aqui sendo keynote hoje, que para o evento em si é a palestra principal, é um lugar de destaque, é porque lá atrás, em 2014, o Pailê de Recife foi formado em 2014. Cadê Lidiane? Setembro de 2000. Eita! Teve gente que não teve Covid aqui. Setembro de 2014. Se eu estou aqui hoje, é porque em setembro de 2014, o Pai Lady chegou em Recife. Se o Pai Lady chegou em Recife em setembro de 2014, é porque ele chegou em Natal quando? Mas eu acho que eu posso falar assim, é porque ele chegou no Brasil em 2013, graças às meninas de Natal que estão por aqui. Então, assim, alguém pegou um punhado de farinha, colocou ali, assim, bem despretensioso, e possibilitou que eu estivesse aqui falando com vocês, seja importante ou não o que eu estou falando, mas possibilitou estar aqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez, como todas as vezes eu agradeço à comunidade, por ter empenhado um punhado de farinha para que eu chegasse, para que vocês chegassem também, e dizer que a comunidade continue nessa grande roda Casa de Farinha, que conhece Casa de Farinha. Continue mexendo essa roda de Casa de Farinha aí para mais punhados chegarem em outros espaços e mais pessoas possam ter futuros, tanto dentro da tecnologia, quanto mudando a realidade da sua sociedade. Sociedade aqui é as pessoas que estão ao seu redor, não aquela coisa que você não consegue pegar de tão longe que está, mas as pessoas que estão ao seu redor. Obrigada.